E se, neste exato momento, você estivesse condenado, não à morte, mas a algo ainda mais brutal, reviver eternamente cada instante da sua vida, como um eco que jamais se dissipa. Imagine a notícia sendo sussurrada por um demônio, com a serenidade de quem revela uma sentença divina, que tudo aquilo que você já fez, pensou, desejou, fugiu, será repetido uma e outra vez, sem acréscimo, sem corte, sem piedade, não como castigo, mas como destino. O que você sentiria? Teria coragem de olhar nos olhos dessa eternidade e dizer: sim, eu quero mais? Há algo nessa ideia que corrompe o conforto das certezas modernas, como se uma rachadura invisível se abrisse no chão sob seus pés. Porque se o tempo não for uma linha que avança, mas um círculo que se fecha, então não há depois onde se possa esconder o arrependimento. Não há futuro que possa salvar o que você deixou escapar hoje. Cada ato mínimo, cada silêncio, cada traição de si mesmo, cada noite adormecido no torpor da rotina, seria um ritual repetido no altar do eterno retorno. Ainda desejaria viver como vive? Você já percebeu como o mundo te ensinou a pensar que tudo passa, que há sempre uma segunda chance, um recomeço, uma outra vida? E se isso for a maior ilusão de todas? E se a verdade for que não há escapatória? Que a existência é um ciclo fechado, onde tudo que você se tornou será eternizado? As escolhas que você não fez, as palavras que você engoliu, os sonhos que você assassinou em nome do medo, todos esses fantasmas seriam seus companheiros eternos. Você os abraçaria ou os amaldiçoaria. Mas aqui está o abismo. E se isso não for um fardo, mas uma chance secreta? E se o maior poder que um ser humano pode alcançar for dizer sim ao próprio destino, não apesar da dor, mas com ela, amar o que aconteceu. Amar o que é, amar até o que te destruiu. Porque talvez o verdadeiro inferno não seja repetir a vida. Talvez o verdadeiro inferno seja viver uma vida da qual se deseja escapar. E então surge a pergunta que arde como brasa sob a pele. Você, exatamente como é agora, suportaria se ver renascer e morrer infinitamente? A resposta não está no conforto, está na vertigem. E esse vídeo não é um mapa, é uma descida. Cada palavra será uma torção no espelho da sua alma. Porque talvez, só talvez, tudo o que você acreditava ser liberdade era apenas a negação da eternidade. E quando tudo for revelado, quando a última ilusão for queimada pelo fogo da verdade, talvez reste apenas uma coisa: você, diante de si mesmo, pela eternidade. E então, o que fará? Você já tentou fugir de si mesmo? Não com os pés, mas com o tempo, como quem corre, não para alcançar algo, mas para não encarar o que ficou para trás. Há um gesto quase infantil nesse impulso, acreditar que o passado pode ser enterrado, que o hoje pode ser moldado como argila sem peso, sem raízes, sem ecos. Mas e se tudo que você tenta deixar para trás estiver apenas se preparando para voltar? E não apenas como lembrança, mas como realidade. A mesma dor, o mesmo olhar, a mesma covardia camuflada de prudência. Como suportar a ideia de que cada segundo vivido não se apaga, apenas aguarda sua vez de retornar? A eterna recorrência não é uma teoria para ser compreendida. Ela é uma ferida que, uma vez aberta, não cicatriza. Ela exige algo que poucos estão dispostos a oferecer: a total responsabilidade pelo próprio existir. Não há mais espaço para terceirizar culpas ou se esconder atrás de acasos. Se tudo retorna, então tudo é escolha. Cada passo dado, cada amor recusado, cada verdade sufocada, tudo isso será reencenado, não por punição divina, mas por coerência cósmica. O universo não se interessa por seu conforto. Ele exige autenticidade.
E diante disso, quantos de nós poderiam caminhar com a cabeça erguida? Talvez seja por isso que tantos fogem da ideia. Porque encará-la é reconhecer que a vida que se leva, muitas vezes, é uma traição diária ao que se é. Que nos acostumamos a pequenos assassinatos da alma em troca de segurança, de aprovação, de silêncio. Quantas vezes você já se calou quando sua voz poderia incendiar um mundo? Quantas vezes sorriu para não romper, permaneceu por medo, aceitou por fraqueza? E se cada uma dessas decisões fosse eternizada, como um poema sombrio recitado eternamente pelos deuses do tempo? E se o universo, em sua infinita ironia, não esquecesse nenhuma delas? Mas há uma beleza trágica nisso tudo, porque se tudo retorna, então não há momento pequeno. Cada gesto é uma eternidade em miniatura. A maneira como você ama, como se despede, como respira, tudo se torna sagrado. O ordinário se transfigura, e de repente, até a dor ganha dignidade. Porque se for para sentir tudo de novo, então é preciso sentir por inteiro, sem máscaras, sem amortecedores. Talvez esse seja o segredo, viver de modo tão intenso, tão autêntico, que o eterno retorno se transforme de maldição em milagre. Que a repetição não seja um peso, mas uma dança. Uma música que você aprendeu a amar, porque foi composta com sua verdade mais profunda. Mas se você ainda não sabe quem é, e se, ao olhar para trás, tudo que vê são pedaços desconexos, personagens improvisados, medos herdados de vozes que já morreram, nesse caso, a recorrência não é apenas uma repetição. É um grito, um chamado para que você desperte, não para o novo, mas para o real, para aquilo que sempre esteve aí, sufocado sob camadas de convenções. O tempo circular não te dá trégua. Ele exige que você se encontre, ou será condenado a repetir o desencontro. E talvez seja esse o verdadeiro inferno. Não reviver a dor, mas jamais ter vivido o que realmente importava. Porque se há algo pior que o sofrimento, é a vida desperdiçada. E se tudo volta, até o que foi desperdiçado retorna, para ser desperdiçado de novo. No fundo, a pergunta nunca foi sobre aceitar ou rejeitar a ideia do eterno retorno. A pergunta verdadeira é: sua vida merece ser vivida mais de uma vez? E essa pergunta não se responde com palavras. Ela se responde com ação, com coragem, com a decisão brutal de não mais mentir para si mesmo. Porque só há um caminho para tornar a eternidade suportável. Viver de forma tão profunda, tão ferozmente alinhada com quem você é, que até o destino se curva em reverência. E isso não é um ideal, é um desafio. Uma espada cravada no centro do tempo, esperando ser empunhada por quem ousar. Você se atreve, e se o que você viveu até agora não for um ensaio, mas a obra inteira, e se cada passo, cada silêncio, cada erro estiver destinado a retornar, não como castigo, mas como espelho, há algo de sagrado em saber que não existe rascunho, só eternidade. Talvez por isso o tempo não avance em linha reta, mas gire, como um rito, como um coração que insiste em bater no mesmo compasso. E nesse compasso, tudo pulsa. A dor que te moldou, a alegria que você não soube habitar, o amor que você não teve coragem de ser. Não é preciso compreender tudo, mas sentir, sim. Sentir o peso exato de ser quem se é, sentir que fugir já não é mais uma opção. Porque aquilo que você evita também te espera, pacientemente, no centro da próxima volta. E talvez seja por isso que o único gesto verdadeiramente revolucionário seja aceitar, não com resignação, mas com fúria amorosa. Aceitar a vida, não como ela deveria ter sido, mas como ela foi e será, inteira, crua, infinita. Se tudo retorna, então o agora é sagrado. Então esta escuta, este instante, este arrepio, já fazem parte do eterno.
E talvez a maior liberdade não esteja em escapar do ciclo, mas em dançar com ele, de olhos abertos, de alma exposta, porque só dança com o tempo quem já decidiu não se esconder mais. Então, se algo dentro de você foi tocado, não deixe que o silêncio o engula de novo. Comente o que sentiu. Compartilhe esta verdade com quem também precisa se lembrar. E se inscreva não por hábito, mas porque há um caminho sendo traçado aqui. E seria uma honra seguir nele com você.